Olá, e-commerceiros, no último vídeo eu mostrei aqui para vocês que nós atingimos aqui, superamos na verdade o faturamento de R$ 300.000 no último mês e com isso tudo indica que estamos aí para desenquadrar do Simples Nacional. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês quais são as opções de quem atinge esse momento de faturamento, né? Muita gente está vivendo isso, ou já viveu, ou ainda vai viver. Quem ainda não viveu, se trabalhar direitinho no e-commerce, vai viver em breve, se Deus quiser. Então é o seguinte, galera, nesse vídeo eu vou mostrar por que o faturamento máximo do Simples é R$ 300.000 por mês, em média, e vou dar todas as soluções que eu conheço para que você possa, o que fazer nesse momento para vender mais, né? Enfim, se desenquadrar, não desenquadrar, o que dá para fazer, né? Vou mostrar todas as opções que eu conheço e vou mostrar para vocês também qual opção que eu vou seguir, o que eu vou fazer aqui nesse e-commerce que vocês têm acompanhado aí desde o surgimento dele, há 10 meses atrás. Beleza, galera? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, lojas virtuais, não deixa de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Roda a vinhetinha, vamos descer para o computador que nós vamos conversar tintim por tintim sobre esse assunto aí que é tão importante. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, vamos um pouquinho, ó, limite do Simples Nacional. Qual que é o limite hoje do Simples Nacional? 4,8 milhões por ano. Tá? Então a empresa que fatura até 4,8 milhões por ano, tá? Esse por ano, na verdade, é nos últimos 12 meses, não é para um ano específico, em 2012, 2013, não. Pega o faturamento dos últimos 12 meses. Se você vendeu mais de 4,8 milhões, você já é automaticamente desenquadrado do Simples. Só que aqui tem uma pegadinha, galera. Tem um limite que é de 3,5 milhões por ano. Entre esse limite e esse limite, apesar de você estar no Simples ainda, quando você ultrapassa os 3,6 milhões com H por ano, o seu, além da alíquota do Simples subir muito, o seu ICMS passa a ser cobrado por fora. Tá? E o ICMS é o imposto mais importante, né? O maior imposto que a gente paga no comércio. Então, te tira fora do jogo. É o pior regime tributário possível, é essa faixa dentro do Simples entre 3,6 e 4,8 milhões ao ano. Portanto, nós sempre vamos considerar o Simples, o teto do Simples, né, como 3,6 milhões por ano. Se você dividir 3,6 milhões por 12 meses, você vai achar o que eu falei, que é 300 mil por mês. Então, se você está chegando a uma taxa de faturamento próximo de 300 mil por mês, né, quer dizer que está na hora de você tomar uma decisão. Aliás, você deveria estar estudando, já quando você está com uns 200 mil aí de faturamento mês, já é hora de começar a estudar se o Simples ainda vale a pena para você e quais são as opções que você tem. E o que a galera costuma fazer aí quando chega nesse faturamento? A solução mais comum, né, é desenquadrar do Simples. A partir do momento que você desenquadra do Simples, toda a estrutura de tributação da sua empresa muda. O Simples ele é uma junção de vários impostos, então esses impostos vão ser cobrados todos em separado. Além disso, o ICMS passa a ser regime de débito e crédito. Então, quando você compra aquela nota de fiscal de entrada, ela tem um crédito de ICMS, e quando você vende, você vai debitar um ICMS. De modo bem simples aqui, porque tem muitas variações, mas só para vocês entenderem, suponha que eu comprei um produto a R$100 e vendi ele a R$200. Quando eu compro esse produto, por exemplo, se eu comprei de dentro do estado aqui, no caso de Minas Gerais, é 18% a alíquota interna. Então, se eu comprei aqui de dentro do estado, eu vou creditar R$100 vezes 18% e na saída, eu vou creditar R$200 vezes 18%. A diferença entre a saída e a entrada, deixa eu pôr aqui, ó, entrada, saída, diferença. É o que você vai pagar na venda. Tá? Então aqui, por exemplo, eu pagaria R$18 nesse caso aqui. Só que suponha, por exemplo, que eu compre um produto, mas é um produto importado. Quando você compra para revender um produto importado de outro estado, que a gente fala, comprando de outro estado, o ICMS não vem com 18%, ele vem aqui com 4% por ser um produto importado. Então, ou seja, eu vou creditar só 4%, na saída eu vou pagar 36%. Então essa diferença aqui
já foi para uma coisa bem maior, né? R$ 32 reais só nesse produto que eu estou vendendo de R$ 200 só de ICMS, tá? Então se você olha aqui, ó, 32 dividido por 200, então só de ICMS eu estou pagando 16% do valor de venda, tá? Que é, por exemplo, muito maior que a alíquota maior que tem do Simples, tá? Isso só de ICMS, lembrando que tem todos os outros impostos, PIS, COFINS, não sei o que lá, IS e imposto infinito, tá? Outra coisa que é muito importante quando você desenquadra, a partir do momento que você desenquadra, você tem que pagar todo mês o INSS, tá? Que é a questão de seguridade social dos empregados, que dá em torno, galera, de 30%, acho que dá até um pouco a mais, de 30% da sua folha. Então, se eu tenho uma folha de pagamento de R$ 20 mil, só desse imposto aqui, você vai pagar R$ 6 mil. Isso, só desse imposto você vai pagar R$ 6 mil. Fora todos os outros impostos que incidem sobre a venda. Esse aqui é da folha de pagamento, tá? Esse imposto também está incluso naqueles todos do Simples. Então, o que acontece? Quando a gente desenquadra do Simples, uma série de coisas vai mudar. O seu contador vai cobrar mais caro, você vai ter que entender melhor, bem melhor do que você já entende sobre questão de ICMS. Vale a pena comprar de outro estado? Por exemplo, a galera compra com meia nota. Se você entra para um regime de débito e crédito e comprar com meia nota, você está ferrado, porque você vai creditar muito pouco. Tá? Então tem uma série de mudanças que você tem que entender antes de você desenquadrar, porque um negócio que é lucrativo no Simples pode ser que não seja fora do Simples, né? Mas também tem negócios que às vezes é mais lucrativo fora do Simples. Então aqui dentro desse desenquadramento a gente tem dois tipos de regime: lucro real e lucro presumido. Qual que é a grande diferença entre os dois? Basicamente, eles são bem similares basicamente, tá? Só que alguns impostos no lucro real você vai pagar em função do lucro que efetivamente você teve, tá? Então, por exemplo, o imposto de renda de pessoa jurídica, imposto de renda e IRPJ, né? Aqui, sobre o lucro presumido, ele presume pelo seu faturamento quanto você teve de lucro para te cobrar o IRPJ, tá? No caso do lucro real, esse valor vai ser em função do seu lucro real, né? Então, o que acontece? No lucro real, você tem que ter um controle muito maior. Ao mesmo tempo que no lucro presumido, esse controle seu de gastos não precisa ser tão fechado quanto o lucro real. Quando você está no lucro real, normalmente você tem muito mais fiscalização do governo, porque se você está pagando efetivamente pelo seu lucro, ele quer saber tintim por tintim todos os detalhes do que você teve de despesas, o que você pagou, se você pagou tudo certo, enfim, né? Então, assim, é um controle maior que você tem no lucro real. Normalmente o seu contador te cobra mais no lucro real do que ele te cobra no lucro presumido, tá? E a diferença aqui, quando você desenquadra do Simples, eu acabei de ver que eu escrevi o trem errado aqui, quando você desenquadra do Simples, que às vezes você está pagando aqui meio salário, um salário, aqui ele já passa por um valor bem maior que isso, sei lá, 5 salários, 6 salários, vai depender muito da contabilidade, mas só isso já muda muito. Então, pessoal, tem mais regimes aqui que a gente vai falar ainda. Só resumindo aqui, voltando, então normalmente essas são as duas opções normalmente que a gente tem, né? Ou você vai para o lucro real, ou você vai para o lucro presumido. Lucro real, dependendo se a sua empresa não for muito lucrativa, ou se você conseguir, às vezes, embutir muito custo naquela empresa para o lucro dela aparecer menor, às vezes ele é uma vantagem. Não é, tipo assim, eu vejo muita gente falando assim, lucro real é o ideal para todo mundo. Não é. Cada empresa tem que fazer a sua análise. Depende da lucratividade da empresa, depende de uma série de fatores. Se você compra de dentro do estado, de fora do estado, se seu produto é de origem nacional, se ele é de produto de origem importada. Então tem que ser um estudo bem feito. Eu recomendo não usar só o contador, recomendo utilizar um advogado tributarista que entende muito disso e vai te ensinar uma coisa mais importante que isso aqui. Tá? Porque quando a gente está no lucro real e lucro presumido, até 2014 era de boa. Era de boa fazer essa migração aqui, apesar de que quase ninguém queria migrar, né? Usar uma outra opção que nós vamos mostrar aqui, que é a 4. Nós vamos chegar lá na 4. Vou só pôr o nome aqui para vocês já saberem, múltiplos CNPJs, tá? Mas depois nós vamos falar mais. Só que a opção 3, pessoal, é o seguinte. Como depois de 2015 veio o tal do DIFAL, que é o imposto que você paga para fora do estado,
Isso aqui bagunçou o negócio todo, principalmente para quem vende produtos com substituição tributária, porque quando você compra com substituição tributária, você já está pagando o imposto todo da cadeia, todo o ICMS. Tá? E a partir do momento que você tem que pagar para outro estado, você recolheu a ST, né, a substituição tributária, para o seu estado, mas para o outro não, então você vai ter que pagar do mesmo jeito. Isso foi até o motivo que eu, infelizmente, acabei quebrando a minha última empresa, depois que veio esse imposto, que eu tomei uma série de ações. Vou deixar um vídeo explicando sobre isso, é bem importante, assistam esse vídeo, tá? Vai estar aí na descrição. Então é o seguinte, aqui, qual é a solução que a gente tem para desenquadrar hoje? Dentro do e-commerce, pessoal, por causa do DIFAL, eu não recomendo ninguém trabalhar em nenhum desses dois regimes. Quer dizer, você vai estar num desses dois regimes, porém com um regime especial. Eu vou deixar um outro vídeo muito importante aí, que eu fiz com um advogado tributarista, inclusive se alguém quiser recomendação, tá nesse outro vídeo, vai estar na descrição, que o regime especial é regime para quem trabalha com e-commerce. Que, por exemplo, uma das principais coisas que eles fazem é você não ter que pagar o ST, a substituição tributária, na compra. Isso aí faz um negócio, por exemplo, quando veio o DIFAL, não existisse aqui em Minas Gerais. Se existisse, minha empresa não tinha quebrado. Né? Eu não tinha tomado as ações que eu tomei, que foi ter mais de um CNPJ. Não vou ficar contando isso não, porque tem história todo um vídeo só falando disso aqui. Tá? Então vamos voltar aqui. Então o regime especial, cada estado tem o seu. Tem uns que são melhores, outros não são tão bons. E talvez tenha estado que até não tenha, não sei. Por exemplo, São Paulo tem um que você não paga o ST. Aqui de Minas, o Espírito Santo também tem um top. Se eu não me engano, Santa Catarina tem um top. Aqui em Minas tem um muito bom também, um dos melhores do Brasil, se não o melhor, porque além de você não pagar a ST na compra, o seu ICMS baixa muito. Você paga menos de ICMS. Então dá uma vantagem muito grande. Por isso, como existe o regime especial, quando você já está faturando em torno de R$200 mil por mês, eu recomendo que já comece a olhar. Tem empresa, dependendo de como que é a sua configuração de compra e venda, como eu falei, de produtos, se é nacional, se é importado, se o produto tem substituição tributária, não tem. Tem empresas que com R$200 mil, por exemplo, já é mais vantajoso o regime especial do que o simples, galera. Na minha opinião, principalmente para e-commerce, lucro real, lucro presumido, não dá para trabalhar, tá? Sem o regime especial junto. Tá? Porque, na verdade, o regime especial não seria um outro regime de tributação. Ele seria um regime especial para quem está no lucro real ou lucro presumido, tá? Na questão do ICMS, aqui é principalmente a questão do ICMS, por isso que ele é um regime estadual, cada estado está um, porque o ICMS é um imposto estadual. Beleza? E aqui, galera, a última opção é múltiplo CNPJ. A pessoa vai abrindo CNPJ em nome de outras pessoas, para cada CNPJ vender no máximo 3.600.000 e nenhuma empresa desenquadrada do faturamento. Conheço gente que eu já tive 2, conheço gente que tem 3, 4, 5, conheço gente que tem 10, 10 CNPJs e, cara, é uma zona. Eu não tive experiência legal, principalmente porque eu vendia mais, já estava vendendo mais assim, na faixa aí de 1 milhão por mês. E quando eu abri outra empresa, o limite das duas juntas era 600, então já era bem menos, tudo me atrapalhou e tudo vai estar no vídeo que eu vou deixar aí. Difícil eu falar desse assunto sem entrar no assunto da Ferramix, mas enfim. Então essa é uma outra opção. É legal? Do jeito que a galera faz, não é legal. Não, o que a galera faz é, na prática, mistura tudo, estoque, faturamento, vira tudo uma zona. Se você tivesse outras empresas, não misturaria. Ah, detalhe, esse CNPJ tem que ser em nome de outra pessoa. Tá? Porque se você é sócio de duas empresas, para a questão de desenquadramento do Simples, ele soma o faturamento das duas empresas. Então não adianta eu ser sócio de duas empresas e cada uma vender 300 mil. Né? Ele vai somar, vai dar 600 mil, né, para a questão de enquadramento do Simples, e ele vai desenquadrar as duas do Simples. Então é bem importante entender isso, pessoal. Então se você tem múltiplo CNPJ, cada um tem que ser no nome de outra pessoa. Tá? E é uma gambiarra brasileira, o governo sabe que isso existe. Grande parte das empresas fazem isso e, enfim, né, até um dos grandes argumentos para a reforma tributária que está aí por vir. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, galera, eu cheguei aqui no meu limite de 300, não porque eu cheguei a 300 nesse mês, né? Se eu vender no próximo 200, vender depois de 200 e pouco, eu estou longe ainda, né? Mas eu já estou num ritmo para superar isso aqui, então já tem que me organizar.
Eu não posso vender 300 nesse mês, 400 no próximo, 450 no outro, 500, que rapidamente eu vou me desenquadrar. Então, quer dizer, eu posso fazer isso, mas de forma consciente, entendendo antes qual que é a melhor solução aqui para vocês, tá? Como eu falei, eu só vejo como opção hoje para o e-commerce essas duas aqui. Ou se você vai bloquear o Prismito com regime especial ou múltiplos CNPJs, porque aqui, por causa do default, você não vai conseguir competir, tá? Você não vai conseguir competir e eu tenho certeza disso aí, principalmente se o produto tem essa substituição tributária, e a maioria tem, né? Tem alguns realmente, alguns nichos que não tem e tudo, mas, e aí talvez, se não tiver substituição tributária, talvez você consiga trabalhar aqui. Então, pessoal, qual que vai ser a minha opção agora? Primeiro que eu acho o seguinte, eu estou trabalhando bem alavancado. O que quer dizer alavancado? Com capital de outros. O capital da empresa não é meu, é capital que eu peguei emprestado para fazer a empresa girar, para gerar lucro, para pagar essa dívida e, claro, em breve pagar toda essa dívida e aí o lucro começar a ser só para mim, vamos dizer assim. Então, eu não recomendo quem está muito alavancado com pouco caixa sair desenquadrando sem fazer um planejamento prévio. Que é isso que nós vamos começar a fazer aqui agora. Então, de qualquer modo, eu ficaria alguns meses segurando um pouco esse faturamento, melhorando margem, vendo se dá para reduzir custo, né, otimizando a minha operação, principalmente gerando caixa, né, e diminuindo um pouco a minha alavancagem para que eu possa desenquadrar. Porque para você desenquadrar, você está vendendo 300 mil por mês, vamos pôr em média, para vender 320, 350, na minha opinião, não vale a pena. Você tem que desenquadrar para daqui a 6 meses, 1 ano, está vendendo 1 milhão ou mais. Então você precisa de fôlego financeiro para você dar essa guinada. Tá? Então eu recomendo, no meu caso, não vou nem recomendar, não. No meu caso, como a empresa está muito alavancada e eu ainda consigo melhorar minha margem, tenho certeza disso, eu vou fazer esse processo e me organizando para desenquadrar de forma mais saudável. Até porque, como eu já quebrei uma vez e foi num movimento desse, que estava dando certo até eles criaram o default, eu agora vou ficar um pouco mais precavido, que eu não quero ter risco de quebrar de novo, e aí a gente entra para duas coisas que estão para acontecer esse ano. No final do ano passado, estava previsto, já estava tudo certo, né? Quando vai votar alguma lei, né? Os deputados, os senadores e tudo, eles debatem antes, né? Tem um grupo de discussão e tudo, e já estava para sair, no final do ano passado, o aumento do teto do Simples, que estavam falando aí entre 7 e 8 milhões. Então, falaram que, como veio a equipe de transição, ia sair em dezembro, e veio a equipe de transição, mandou segurar. Mas a tendência é que talvez, porque nós vamos ter uma outra coisa depois, é que talvez tenha ainda nesse primeiro semestre, ainda nesse ano, um aumento grande aí do teto do Simples e muda todo o cenário. Então, primeira coisa, eu estou esperando isso. E, ao mesmo tempo, que talvez inviabilize isso, é a reforma tributária, que está sendo discutida. Acho que quem está acompanhando aí sabe que é uma coisa que, desde que eu sou criança, olha que tem isso muito tempo, o povo fala em reforma tributária e nunca saiu. Né? Então, dessa vez, parece que tem grandes chances de sair. E aí, quando tiver uma reforma, se tiver reforma tributária, tudo isso aqui que eu falei para de valer. E o que vai valer? Ninguém sabe. Então, eu prefiro estar mais seguro dentro do Simples do que sair, né, me alavancar mais ainda, aumentar meu custo e tudo, para daqui a 3, 4 meses mudar a lei, que foi o que aconteceu comigo da outra vez, e eu dançar. Então, pessoal, eu vou segurar as pontas, vou manter esse faturamento, organizando minha empresa, gerando mais caixa, até que saia um resultado, tanto do limite do Simples, quanto da reforma tributária. Sendo que a reforma tributária pode, inclusive, acabar com o Simples, a gente não sabe, né? Dizem que não, mas não sabemos. Mas se tiver, como que vai ser esse Simples, como que vai ser? Então, não sabemos de nada e eu prefiro ficar aqui tranquilo com a minha empresa que está dando uma boa grana, né, com investimento baixo, com custo baixo, que eu consigo rapidamente me adaptar. Eu prefiro fazer isso até entender o que vai acontecer. Na minha visão, provavelmente a reforma tributária vai começar a andar já nesse primeiro semestre. Eu, pelo meu entendimento aí de política e tudo, se não andar bastante esse ano, né, se nem começar e tudo, aí eu acho que já era, não sai mais. Porque o primeiro ano de governo é normalmente o ano que eles conseguem aprovar as reformas mais complicadas. Se não conseguir agora, a chance de ter depois é muito pequena. Então eu vou aguardar aí, vamos dizer, até agosto, setembro, para entender o que está acontecendo. Às vezes as coisas acontecem até antes, não sei.
Mas eu vou ficar mais tranquilo aí, mantendo esse faturamento e tudo, melhorando a minha margem, até que saia uma solução aí. Chegar, por exemplo, outubro, né, não tem nada certo, nada andando, nada sendo definido, aí eu vou fingir que não existe isso e vou tomar uma decisão pensando no meu momento anterior, que era sem essa reforma tributária. E aí eu vou, e sem o enquadramento, e sem a questão do aumento do teto do Simples também. E aí sim, vou tomar a decisão e claro, eu vou mostrar tudo para vocês aqui, toda essa parte que estiver acontecendo também, eu vou criando conteúdo mostrando para vocês aqui também lá no meu Instagram. Então pessoal, essas são as opções. Se não fosse essa possibilidade agora de aumento do teto do Simples e ou da questão da reforma tributária, provavelmente eu ia esperar esse ano segurando os 300, tá? Não iria abrir outro CNPJ, múltiplo CNPJ, e iria a partir de janeiro do ano que vem dar um boom para eu sair desenquadrando e arregaçando de vender aqui já com regime especial, tá? Claro que tem um prazo para sair o regime especial e tudo, talvez você tenha que ficar alguns poucos meses aqui até sair o regime especial, mas assista esse vídeo do regime especial que é bem bacana e está bem completo. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado um pouco claro. É muita informação, pessoal, para passar uma coisa muito detalhada de cada um, né? Eu queria principalmente mostrar quais são as opções e mostrar para vocês que estão acompanhando a empresa aqui desde que nasceu, qual ação que eu vou tomar agora. Então é por isso que até no último vídeo eu comentei que provavelmente não vou fazer, normalmente eu faço o vídeo de fechamento de mês, mostro o faturamento, como que está a evolução, até que eu defino isso aqui, é provável que eu não faça mais, porque não faz sentido. Não, eu vou manter o meu faturamento e melhorando minha margem. Se gostaram do vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal, vai vir ainda muita informação, principalmente se isso tudo mudar, eu vou estar sempre atualizando, principalmente não, eu acredito que vai mudar, e eu vou estar atualizando vocês aqui sempre, e vamos junto nessa caminhada, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.